Bom, então que bênção, não é? Que a gente propôs esse tema, né? E falamos sobre isso nessa noite, pensamos juntos, de acordo com as Escrituras. Vamos abrir então a palavra de Deus em Romanos capítulo 6. Eu vou ler de 1 a 11. Vamos orar e fazer aqui uma exposição breve, mas objetiva, sobre essa doutrina que permeia o Novo Testamento. Na verdade, esse é um dos textos principais para falar sobre a doutrina da união com Cristo, mas se você olhar na teologia de Paulo, todas as vezes que ele fala do Evangelho, de alguma forma, os irmãos vão perceber na exposição que ele vai tocar nessa doutrina. Não é? E em algumas instâncias ele fala sobre a glorificação, a predestinação, a eleição, como no caso de Efésios, no caso de Romanos também, por exemplo, no capítulo 8. No entanto, todas as vezes que ele fala dos indicativos do Evangelho, de alguma forma, a doutrina da união com Cristo está presente. Porque ela engloba todo o processo de salvação, da eternidade até a glorificação. No entanto, ela só é aplicada no momento em que, pela graça de Deus, nós nascemos de novo. Da mesma forma, as duas alianças, né? Há uma promessa no passado, mas ela é aplicada no novo pacto, aplicada na nova aliança. Então, há ligações, principalmente para nós batistas, em que essa relação da aplicação da união com Cristo, no momento da salvação, no momento do novo nascimento, né? Sendo precedido, então, pela regeneração, é muito parecida da maneira como Deus também revelou a sua aliança, revelou as Escrituras, porque elas têm uma certa coerência na maneira como as coisas se desenvolvem nas Escrituras e também na nossa salvação. E essa coerência é isso. Há uma promessa, há uma palavra que foi dada, ela é aplicada no momento da regeneração e, por causa disso, há implicações que muitas vezes os cristãos esquecem na hora de discernirem o ponto central da fé cristã deles. As implicações de que nós fomos salvos para viver em união com Cristo. As outras coisas, que Paulo também diz, ou os outros apóstolos também vão declarar, são quase que implicações dessa realidade. Até mesmo por isso, que John Piper, no livro dele, Deus é o Evangelho, uma das premissas, né, dele é que o Evangelho é para nos reconciliarmos com Deus, e essa reconciliação começa de maneira mística, e eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, para as pessoas não se assustarem, através dessa ação do Espírito Santo que nos une espiritualmente com Cristo. E é óbvio que essa união nunca mais vai ser separada, ela é uma união eterna, tá bom? Bom, vamos ler Romanos capítulo 11, eu vou explicar algumas coisas, vou falar sobre alguns temas centrais que podem nos preparar para tudo isso, e vamos pensar juntos na palavra de Deus mais uma vez. Romanos capítulo 6, de 1 a 11. Romanos capítulo 6, de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? Olha a resposta do apóstolo Paulo. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que Cristo foi crucificado com ele, que foi crucificado com ele o nosso velho homem,
para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Santo Deus, nós somos gratos a Deus pela tua palavra e pedimos que o Espírito Santo de Deus venha pela proclamação, pela exposição das Escrituras, edificar o teu povo, salvar aquele que ouve que ainda não é salvo. Clamamos, ó Deus, que essa mensagem chegue ao coração das pessoas, pois ainda que chegue aos ouvidos, ó Deus, somente o Senhor pode levar ao coração. Por isso pedimos, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meu querido, meus irmãos, aqui, irmãos que nos ouvem, há um livro que Richard Lovelace escreveu há um tempo atrás, chama A Teologia Evangélica da Renovação. Um livro fantástico, um livro de uma teologia muito profunda. Esse livro sugere que a maioria dos cristãos, eles vivem na sua vida cotidiana, no dia a dia, e muitos até reformados, pensando que a salvação ela nos foi dada pela graça e pela fé, sem dúvida, mediante a fé, mas quando se trata da nossa santificação, ou da maneira como Cristo nos transforma, nós quase que vivemos como se fosse pela justiça própria. É como se Deus me salvasse pela fé e pela graça, mas a santificação dependesse muito de um esforço, ou de uma obra, ou de alguma forma, como se a teologia da salvação pelas obras não tivesse na salvação, mas entrasse na santificação. Ele diz que a maioria dos evangélicos hoje pensa dessa forma. Tanto é que muitos têm até dificuldade para entender a relação entre um Deus soberano que salva pela sua graça ou um Deus que nos dá a oportunidade de nos salvarmos. É óbvio que isso também entra na teologia da santificação. E ele fala de uma forma muito bem colocada, ele diz que essas pessoas até buscam a aceitação de Deus através de sinceridade, de experiências, e muitas através de desempenho religioso. O resultado é que essas pessoas vivem numa insegurança, que se traduz em autojustiça, ou seja, eu faço mais para agradar a Deus. Autopreservação, muitas vezes, e orgulho. Há quem pense que vai chegar no céu e vai dizer, eu cheguei aqui pelas minhas próprias forças. Ou vai bater no peito e agradecer a Deus pelo fato de não ser como aquele pecador publicano que ora que é um pecador. Mas dá graças a Deus por não ser como outras pessoas. A polarização do nosso país hoje é muito clara nisso. A maioria, à medida como as pessoas começam a polarizar a teologia, a política e todas as coisas, nos mostra a propensão do ser humano de entrar no desequilíbrio. E é sobre esse desequilíbrio que o apóstolo Paulo está lidando aqui. É o desequilíbrio quase que como um deboche diante da pregação da graça. Em que sentido? Ora, o texto está nos dizendo o seguinte, é mais ou menos isso, Paulo está prevendo os argumentos que as pessoas vão colocar, tá bom? Então imagina que as pessoas do primeiro século, na igreja primitiva, elas estavam ouvindo a pregação do apóstolo Paulo, a realidade dela é muito parecida com a realidade evangélica que eu acabei de citar, as pessoas pensam que podem até ser salvos pela graça, mas de alguma forma a santificação é um esforço próprio. E ao ouvir isso, a resposta deles é, se nós somos salvos pela graça e santificados pela graça, então, por que não pecar?
Por que não nos entregarmos ao pecado? É essa a pergunta que o apóstolo Paulo está respondendo aqui, não é? Só que o apóstolo Paulo entende de teologia, né? Ele entende, é inspirado pelo Espírito Santo, ele sabe exatamente uma verdade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Pecado é pecado. Em que sentido? Em toda a teologia bíblica, o nosso Deus não é compatível com a transgressão da lei, da moral, da santidade divina. Então, não importa se nós toleramos algumas coisas em nossas vidas, se elas são sérias ou não, aos olhos de Deus, o nosso orgulho religioso, as nossas atitudes críticas, o nosso discurso indelicado, a nossa impaciência, a raiva e até mesmo a nossa ansiedade, elas são coisas que são sérias aos olhos de Deus, mas que nós não levamos muito a sério. São sérias aos olhos de Deus porque são pecado, mas as pessoas pensam que não é tão pecado assim. Se elas entendessem a seriedade do pecado delas, elas jamais diriam, então se é pela graça, então eu vou pecar, porque pecar é melhor. Porque no momento em que elas dizem isso, elas pressupõem que há uma certa bondade na ação santificadora delas, que lhes permite serem santificadas. No entanto, não é a realidade de ninguém. Todos nós precisamos desesperadamente da graça de Deus para a salvação, para a santificação e, por causa disso também, para a preservação da nossa salvação em Cristo Jesus. Isso é obra da graça. Ou seja, quando uma pessoa diz, se essa é a teologia da graça, então eu vou pecar. É porque ela não entendeu que ela precisa de graça o tempo todo. E de alguma forma há um senso de justiça própria que a impede de ver isso. Mas o apóstolo Paulo não usa somente esse argumento, ele vai a fundo e ele começa a falar, esse texto, ele começa a falar sobre as provas que ele vai nos dar, de que se alguém fala dessa forma, é porque ela não passou pela salvação de uma certa forma. Se esse argumento realmente, o que ele não está dizendo que se a pessoa pensar dessa forma, ou trazer essa pergunta, é porque ela não é salva, mas ele está falando que se essa fosse a realidade, as pessoas não seriam realmente salvas. E a cruz de Cristo não seria necessária. Não haveria uma regeneração, nem houve uma união com Cristo. E ele começa a dizer o seguinte, olha, se você está unido com Cristo e pensa dessa forma, é possível que você não está unido com Cristo. Porque quem está unido com Cristo não vai pensar dessa forma. Quem está unido com Cristo passou por algo, ou foi regenerado, nasceu de novo, de tal forma que já não pode mais ter essa relação com o pecado. A verdade é que esse texto nos mostra, meus irmãos, que nós, mesmo sendo crentes, precisamos ser relembrados do Evangelho constantemente, e especialmente dessa união com Cristo. Porque todas as vezes que nós lemos frases do Novo Testamento, a maioria das vezes, quando nós lemos a palavra, as duas palavras no português, em Cristo, na grande maioria das vezes, Paulo está falando da doutrina da união com Cristo. A união mística com Cristo. Mística por quê? Primeiro porque ela ainda não é física, ela é misteriosa. Nós sabemos que ela é aplicada pelo Espírito, nós sabemos que ela é constante, sabemos que Cristo está conosco até a consumação dos séculos. No entanto, não conseguimos de maneira exaustiva entender todos os aspectos desse mistério relacional de Cristo com a sua igreja. Sabemos que existe, sabemos que Ele está conosco, sabemos as implicações, sabemos o que acontece, mas não podemos, da mesma forma que não podemos exaurir a doutrina da Trindade, não podemos de todas as formas entender a grandiosidade da ação divina de estar em nós, em conosco ao mesmo tempo. Se nós pararmos para pensar nisso, isso é muito profundo, não é? No sentido de que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu fui batizado por Ele. Essas realidades são muito profundas.
Por isso, a John Murray diz que a união com Cristo é realmente a verdade central de toda a doutrina da salvação. Não apenas na aplicação, não é, que é a salvação, mas também em sua realização de uma vez por todas na obra consumada de Cristo. O que ele quer dizer é o seguinte: Cristo morreu para que nós fôssemos unidos com ele. Ao fazer isso, ele morreu pelos nossos pecados. Ao fazer isso, eu estou falando as implicações para nós, né? Porque em primeira instância ele morreu para a glória de Deus. Mas ao morrer para a glória de Deus, ele nos uniu com ele, para que nós, através dele, fôssemos reconciliados com Deus. Por isso, a gente chega no versículo 1. Que diremos, pois? Né? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Porque Paulo acabou de dizer, né? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a gente vai pecar? De forma nenhuma. De maneira nenhuma. Um dos motivos pelos quais as pessoas têm esse questionamento, como eu disse logo no começo, é esse individualismo religioso. Também é expresso na nossa sociedade, né? O Carl Trueman escreveu um livro sobre isso recentemente. Ele diz que a nossa geração é marcada pelo homem psicológico, que é fruto do individualismo expressivo. O que quer dizer isso? É a pessoa que tenta buscar de todas as formas a sua própria vontade. Okay? Ele até diz que hoje é muito comum a pessoa dizer eu sou quem eu sou porque eu quero, né? E a pessoa pode até ser o que ela não quer hoje em dia, baseado nisso. Ou ela pode ser o que ela quer, mesmo que ela não seja, né? A pessoa pode dizer, eu sou isso, eu sou aquilo. E é mais ou menos isso, essa licenciosidade para pecar que Paulo está atacando. Por exemplo, o mundo hoje, o homem pensa que aquilo que impede a minha expressão externa dos meus sentimentos internos deve ser anulado. Esse é o homem psicológico. Né, dentro do conceito pós-moderno. E tudo aquilo que impede eu de fazer o que eu quiser deve ser prejudicial para mim mesmo. Isso não é bem verdade. Paulo está dizendo justamente o contrário. Que quando nós somos unidos com Cristo, nós morremos com Cristo. Cristo não morreu na cruz para satisfazer o que eu queria, mas ouve bem o que eu vou dizer agora. Cristo morreu na cruz para a glória de Deus, para nos reconciliar com Deus. E ao fazer isso, ele se uniu conosco. Mas a união dele conosco trouxe também a união com a sua morte. Nós fomos unidos com ele na sua morte. Ele morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos morrer para o nosso pecado. Portanto, como disse F.F. Bruce, não há razão para aqueles que estão em Cristo continuarem na servidão penal, ou seja, debaixo de uma culpa, não é? Como se tivessem sido perdoados e libertados da prisão do pecado, sendo que como se nunca tivessem sido perdoados e libertados da prisão do pecado. Em outra instância, muitas vezes, na nossa caminhada cristã, é possível que mesmo que nós entendamos todas as nuances da salvação que temos em Cristo, ainda lá no fundo da nossa cabeça, damos justificativas para os nossos pecados ao dizermos, eu sou filho de Adão. Eu sou pecador. E somos. Ninguém pode negar isso, né? João deixa isso claro. Mas é o mesmo João que diz que nós devemos confessar os nossos pecados. Porque ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Ou seja, não há desculpas para o crente, né? Ele vai ter que entender que não há desculpas para o crente dizer assim, eu vou viver no pecado. Não. Ele vai conviver com o pecado, mas ele não vai viver no pecado. Essa é a diferença. Não há desculpas. Por isso que a interjeição do apóstolo Paulo é muito séria. Ele fala assim, isso jamais, isso não pode acontecer. É como ele diz no versículo 2, de maneira nenhuma.
Não, você não sabe que você, em Cristo, você foi morto junto com ele? Essa é a interjeição dele. Você não sabe que quando Cristo morreu na cruz e você recebeu a salvação dele, tu também morreste para a cruz junto com ele? É como se fosse uma coisa impossível de se imaginar. E ele começa a dizer o seguinte: você morreu para o pecado. Essa é a realidade do cristão. Ora, nós somos pecadores. No capítulo 7 ele vai falar sobre a luta contra o pecado. No capítulo 8 ele vai falar sobre a nossa preservação no meio de tudo isso. Mas ele quer atacar um sentimento de comodidade com o pecado. Ele quer atacar um sentimento de derrota com o pecado. O que muitas vezes entra na vida dos cristãos, inclusive em algumas áreas muito comuns entre os homens da modernidade, como a pornografia, e eles acham, não, esse pecado eu nunca vou vencer. Quando, na verdade, a Bíblia é muito clara. Quando nós fomos unidos com Cristo, nós recebemos de uma morte que é mística, ela acontece dentro de nós, para vivermos então uma ressurreição. É isso que o apóstolo Paulo está falando nesses versículos. Por isso que ele fala da referência do batismo. Eu quero só, sendo bom batista, vou falar um pouco sobre isso, dos versículos 2 e 3, né? Ele pergunta assim, olha, não sabeis quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ele está dizendo o seguinte, aquilo que vocês viveram no batismo, né, na imersão, vocês morreram. Vocês morreram junto com Cristo. Né? A referência do batismo aqui é lógico que é uma inferência para aqueles que são cristãos, né? Como um bom batista, a gente até presbiteriano chega nesse ponto e concorda com a gente aqui. É óbvio que Paulo não está falando sobre algum tipo de batismo onde não há uma confissão de fé antes. Ele está falando de alguém que passou pela regeneração. Ou seja, para a igreja primitiva, na cabeça de Paulo, não concebia na cabeça dele o aspecto de alguém não poder ser crente e não ser batizado, né? Dentro da experiência da igreja primitiva, todo mundo que é crente foi batizado. E é óbvio que essa experiência cristã por muitos séculos, né? Foi a partir de alguns séculos agora que a igreja começou a chamar pessoas que levantam a mão ou que aceitam Jesus publicamente como cristãos. Na verdade, o batismo define quem e quem não é. Essa é a maneira bíblica de afirmarmos a salvação de alguém ou até mesmo o cristianismo de alguém. E é por isso que o apóstolo Paulo faz as pessoas lembrarem. Vocês lembram do que aconteceu com vocês lá no batismo? Não porque o batismo te salvou, mas vocês lembram o que o batismo representava na sua própria vida? Vocês morreram com Cristo. Não há justificativas para, nessa altura do campeonato, vocês quererem justificar pecado com graça. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Por isso, aqueles que são batizados com Cristo, a doutrina da união está aí, eles foram batizados junto com Cristo, eles estão unidos com Ele na sua morte. Eles estão unidos com Ele na sua ressurreição. Ora, há três características, né, desse texto que nos levam a crer dessa forma na história da igreja. É a maneira como as palavras aqui no original estão colocadas, né, eles usam uma palavra sim, por exemplo, a palavra sinfonia, né, sons congruentes ou coerentes ou conjuntos, né, está aqui porque a palavra morreram com Cristo, aqui ela está toda junta. Em português a gente tem que falar dessa forma, mas na língua original, no grego, não, ela está junta por causa dessa sincronização que existe na união com Cristo. É por isso que ele fala, vocês estão unidos com ele, vocês estão unidos na morte, vocês estão unidos na ressurreição. O que aconteceu de maneira mística. Eu não estava lá na cruz 2000 anos atrás, mas pela soberania de Deus, um poder místico, misterioso de Deus, que a gente ainda não entende completamente, ou entendemos que aconteceu, mas todas as nuances disso é impossível. Nós temos diante de nós aquilo que devemos saber para a nossa salvação, que está nas Escrituras. No entanto, é uma coisa quase que faz o nosso cérebro entrar em parafuso. Há 2000 anos atrás, quando Cristo foi crucificado, quase 2000 anos atrás, quando Cristo foi crucificado, ele, na morte dele,
ele uniu a morte dele com aquilo que aconteceu comigo quando eu fui salvo. Quando que, pela graça de Deus, no tempo e no espaço, aquilo que foi determinado na eleição, antes da fundação do mundo, foi consumado naquele dia no Calvário, e agora é aplicado a mim. Todas essas coisas entraram numa linha do tempo e entraram em mim naquele momento, e naquele momento, tudo que ele fez me é imputado, eu recebo dele, e ele então mata o Diego e me faz nascer de novo na sua ressurreição de maneira sobrenatural. Não é provocada por homem, é puramente ação de Deus. Ou seja, Cristo, na sua cruz, também me matava. Na sua ressurreição, também me ressuscitava. Isso a gente vai encontrar no capítulo 4, no versículo 4, e no versículo 8 também. Há uma ligação, ele repete as duas ideias. A gente vai encontrar isso no versículo 5 e no versículo 6, né, como expressões de nós fomos enterrados junto com ele. O texto nos diz, versículo 4. É uma tradução mais livre. Versículo 5, nós fomos unidos com ele. No versículo 6, nós fomos crucificados junto com ele. Mas eu não estava lá. É por isso que essa união, meus irmãos, é misteriosa. Ela é real e ao mesmo tempo misteriosa. Ela não é física, mas ela é mais real daquilo que se vê. Nós morremos junto com ele, por exemplo, no versículo 8. E viveremos com ele, no versículo 8. Ou seja, se nós morremos, nós também viveremos. E a lógica dele é muito simples. Não há como nos compactuarmos com o pecado, porque nós já morremos com ele. E se nós morremos com ele, nós viveremos com ele. Essa afirmação tem uma implicação dúbia. Não no sentido de ter duplo sentido de maneira secreta, mas uma implicação dúbia no sentido de que, se isso é verdade, o contrário é muito mal. Em que sentido? Que se você não entende que tu morreste junto com ele, tu não viverás com ele. A implicação disso é, se não passaste por uma morte com ele, fruto do novo nascimento, não viverás com ele. E se você pensa dessa forma sobre o pecado, e você acomoda-se com o pecado, ou você quer o pecado, ou você deseja o pecado, se é isso que está no seu coração, e você quer usar o argumento da graça para você fazer o que você quiser, e é isso que o homem moderno quer, o homem em toda a sua história, mas agora eu acho que talvez de maneira até um tanto filosófica, né? Na história do homem, isso varia, né? A ética, a moral, a sociedade tenta coibir o homem dessas questões, mas nós estamos num momento em que a sociedade tem que aceitar o que eu quero. E a Bíblia está dizendo o seguinte: se esse é você, é porque tu não morreste para si mesmo. Ou não, para ti mesmo, melhor dizendo. Ou seja, nós precisamos entender que isso é muito importante para o entendimento da salvação. Se não houve uma transformação no teu âmago, em que o desejo pelas coisas de Deus se torna maior que os desejos do teu ego, é bem provável que tu não viverás com ele. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Muitos evangélicos no Brasil acreditando que são salvos porque levantaram a mão, porque vão na igreja, ou porque fizeram uma oração de um cartão, mas que nunca passaram por esse arrependimento profundo da sua morte, do seu próprio pecado, e não entenderam o tamanho ou as implicações do fato de você ter morrido para esse mundo e agora, pelo poder do Espírito Santo, tu vives para Deus. Exclusivamente. Não pode ser a mesma pessoa se tu passasses por isso. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se tu realmente fosse batizado na morte dele,
para junto com ele estarem na ressurreição, jamais vocês permitiriam que esse fosse o pensamento que fosse conduzir a sua vida. É óbvio, o cristão, uma vez ou outra, pode ter uma dúvida aqui ou ali, e é óbvio que pela santificação tudo isso é esclarecido, ou mudado, transformado. Mas se esse é o pensamento que permeia a tua cabeça, o apóstolo Paulo coloca em causa toda a tua salvação, ou teu cristianismo. E se esse é o pensamento que está realmente no teu coração, tu crês mais em ti do que em Deus. Porque é o que você quer. A lógica também é que se você for batizado em Cristo, é porque você está unido com o segundo Adão. Ele falou isso. Ele fala sobre o primeiro Adão no capítulo 5, né, se você conhece a história, se você conhece o texto. E Cristo, então, a união da nossa morte com o primeiro Adão é destruída pela união com Cristo. O primeiro Adão morre, nós morremos, mas em Cristo nós ressuscitamos. Isso nos traz uma novidade de vida, é uma nova era. É completamente diferente. Mas ainda lutamos contra o pecado, e o texto tem as duas coisas. Olha, você morreu para o pecado, mas você ainda luta com ele. Você morreu, com certeza, para a força do pecado, mas tu ainda lidas com a presença do pecado. Mas é óbvio que a tua experiência de morte e ressurreição não permite que você viva ou se relacione com o mal do pecado da mesma maneira que você se relacionava antes, até mesmo usando da graça de Deus para viver de maneira permissiva. Esse é o ponto. John Owen explica um pouco isso bem quando ele fala: a habitação do pecado é comparada a uma pessoa viva, chamada o velho homem, com suas faculdades e propriedades, sua sabedoria, sua habilidade, sutileza, força. E diz então o apóstolo, ele está falando sobre o apóstolo Paulo, esse homem deve ser morto, mortificado, isto é, ter seu poder de vida, vigor e força para produzir os seus efeitos levados pelo Espírito. O propósito de Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é imprimir nas mentes dos crentes que a morte, o sepultamento, ele também usa essa linguagem, e a ressurreição de Cristo e a nossa participação nele sejam entendidas de maneira praticamente sacramental, não da maneira como os católicos usam isso, mas de uma maneira mais reformada, que significa que o próprio batismo significa o poder de Deus para vencer o pecado na vida do crente. Não que o batismo seja o poder, mas que o batismo seja o significado do poder do crente, o significado da vitória do crente. Nós morremos e ressuscitamos. Como fomos sepultados com Cristo, também viveremos com Cristo. A escravidão ao pecado é a realidade de todos os crentes. Portanto, o que Paulo quer nos lembrar é o seguinte: desculpa, a escravidão é a realidade de todos os seres humanos, mas não é a realidade do crente. O que Paulo quer nos lembrar é o seguinte: que os incrédulos não possuem liberdade para escolher o contrário. Os incrédulos não têm liberdade libertária, eles não conseguem se libertar do pecado. Então isso também não quer dizer que o pecado é imposto ao ser humano. O ser humano é responsável pelo seu próprio pecado. Mas significa invariavelmente que as pessoas que escolhem pecar é porque o pecado é o escopo dos seus desejos. Ou seja, ela não pode escolher outra coisa porque o próprio desejo é a sua escolha. E o seu desejo é pecado na sua morte. Por isso o ponto principal do versículo 6 deixa claro pra gente que se essa é a tua realidade, tu não és salvo. Porque os que estão crucificados com Cristo já não são escravos do pecado.
Entende a diferença? Aqui, logo no final, então, a gente vê praticamente uma cláusula de propósito, como se fosse um imperativo no versículo 11, vai até o 14. Principalmente no versículo 11. Se tudo isso é verdade na tua vida, se você passou por isso, se essa experiência do teu batismo, se essa é a tua morte e a tua ressurreição, então vocês têm que se considerarem mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Ora, não é a palavra consideração no português, ela não é tão forte quanto aquilo que Paulo quer dizer. No sentido de que eu posso considerar uma coisa, mas pode não ser verdade. Não, ele está dizendo o seguinte, olha, reflitam sobre essa realidade, porque ela é a sua realidade. E ao mesmo tempo que ele diz isso, está dizendo, olha, vocês precisam se tornar aquilo que Cristo já fez vocês se tornarem. Tornem-se, em outras palavras, eu acho que foi, se eu não me engano, foi Kaiserman, um dos teólogos reformados que disse isso, olha, baseado nesse texto. Tornem-se o que vocês estão se tornando para a glória. É um chamado à santidade. É um chamado a não nos acomodarmos com o pecado. Por isso, o que foi quebrado pela morte e ressurreição e a união com Cristo não foi a presença do pecado, mas o domínio do pecado sobre os crentes. O domínio pela união com Cristo foi destruído. Aí está a nossa vitória. Esse é o ponto que eu gostaria de chegar, que Paulo gostaria de chegar nesse tempo aqui, nesse momento em que ele estava dizendo para a igreja de Romanos sobre as implicações, sobre o evangelho e sobre as implicações do evangelho. Ou sobre as indagações que podem surgir por pregarmos um evangelho da graça. É esse. Mesmo sabendo que fomos salvos pela graça, se realmente fomos salvos pela graça e passamos por essa união mística na morte e ressurreição com Cristo, nós não vamos, mesmo que tenhamos a presença do pecado, nós não vamos nos acomodar com o pecado em nossas vidas, sabendo que o poder do Espírito Santo está em nós, porque nós devemos considerar isso, é isso que deve ocupar a nossa mente. Nós morremos para o pecado e agora estamos vivos para Deus. Não é uma coisa que talvez vai acontecer conosco. Se realmente é salvo em Cristo, essa é uma coisa que é a sua realidade. E é a partir desta realidade que tens que pensar em toda a tua vida. Em toda a tua existência. Nas suas relações. E na relação contigo mesmo. Para não te acomodar com o pecado. Seja ele qual for. Não pensar lá no fundo da tua mente que de alguma forma você é salvo por aquilo que faz. Mas ao mesmo tempo, não se entregar para o pecado, sabendo que você é salvo de qualquer forma. Porque essa não é a atitude de quem foi realmente salvo por Cristo. Torne-se o que você está tornando. É isso mesmo. Como eu disse antes, foi Kaiserman, teólogo na década de 80, disse isso. Sabemos que só o Espírito pode fazer isso em nós. Só o Espírito pode mortificar o pecado em nós. Porque Ele é a nossa promessa, é Ele que vai fazer tudo isso. No entanto, nós somos chamados nele, pelo poder dele, a mortificar o pecado. A lutar contra a força do pecado que já foi destruída. Lutar contra a presença do pecado agora. Porque já não somos mais escravos do pecado. Um homem sem Cristo é escravo do pecado. Um homem com Cristo morreu para o pecado. E ainda que tenha que lidar com a presença do pecado, ainda que ele tenha que lidar com a dura realidade da morte, do sofrimento, da doença por causa do pecado, nós não mais vivemos para esse mundo. Nós somos libertados dessa realidade. Quais as implicações, então, para a nossa justiça? Será que como um crente eu posso olhar para os meus pecados recorrentes e falar assim, essa é a minha natureza, eu nasci assim, vou morrer assim? Será que nós podemos dizer para nós mesmos, eu estou fazendo o meu melhor,
Mas eu estou fazendo o meu melhor, mas eu não consigo mudar. Será? Será que nós podemos, de alguma forma, dizer, chegar diante de Deus um dia, depois de tudo que Ele fez por nós, na cruz do Calvário, na ação do Espírito Santo em nossas vidas, na morte e na ressurreição, e dizer, olha assim, olha pai, eu fiz isso por influência de outras pessoas. Será? Ou uma que é muito recorrente, até mesmo meio reformada. Nós somos seres humanos, nós somos assim. Nós somos seres humanos que são nova criatura, para andar em novidade de vida. Podemos dizer que não posso evitar a minha ansiedade. Podemos nos entregar à força do pecado assim tão simplesmente, sem lutar contra o pecado? A dar desculpa e a dizer nessa sociedade, como a gente tem aprendido, isso tem entrado na igreja, para tudo se tem uma desculpa, é o meu contexto, é a minha situação, é porque eu tenho trauma, é por causa disso, é por causa daquilo. Será? Será que tudo isso não morreu em Cristo? Ora, é evidente que aquele que crê que está unido com Cristo, entende que a união que ele tem com Cristo é maior que toda e qualquer circunstância, pessoa, situação, trauma, seja o que for. É óbvio que todas essas coisas vão ser superadas pelo processo de santificação, mas não deve haver uma acomodação com a presença do pecado. Mesmo sabendo que nós vamos sempre lutar contra a presença do pecado, não devemos nos entregar, porque sabemos que do pecado já fomos libertos. Por isso que Richard Baxter disse o seguinte, ele tinha alguma coisa na área de soteriologia que era um pouco duvidosa, mas esse ponto ele acertou aqui. Ele disse, aquele que quer segurança eterna não deve ficar parado, mas exercitar suas graças até que suas dúvidas desapareçam. John Owen também tinha um conselho muito semelhante, que ele disse, olha, preste atenção em gastar tempo com queixas, quando o que se é necessário são atos vigorosos da graça, e isto sim é o teu dever. A mortificação do pecado não será alimentada por autopiedade. A mortificação do pecado não será alimentada por sentimentos de culpa, ou sentimentos de culpa que são colocados em outras pessoas ou circunstâncias. Finalmente, a mortificação, a vitória do crente, ela vem por essa consciência real de que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso eu lhe pergunto, é essa a tua realidade? Mais uma vez, meus irmãos, considere-se, pensem, olhem para si mesmo em Cristo, como alguém que já não está mais sozinho, nem vive pelos seus próprios desejos, mas como alguém que pela graça de Deus foi unido eternamente com Cristo. Por isso que John Owen disse, a mortificação do pecado que permanece em nossos corpos mortais é o dever constante dos crentes. Que o pecado não tenha vida e poder para produzir as obras da carne em nós. Portanto, meus irmãos, ofereçam-se como instrumentos de justiça nas mãos de Deus, contra o pecado. Eu faço uma pergunta. Se você está me ouvindo essa noite e está a pensar em tudo isso que eu disse, ou vai ouvir depois, ou seja, qual for o momento, se você tem vivido a sua vida, talvez você seja até evangélico, mas talvez você não passou por essa transformação. Mas nesse momento, como cristão peregrino na história do John Bunyan, você sente um peso nas suas costas. Você está cansado do pecado, você já não aguenta mais. Nessa noite, eu chamo-te a arrepender-se de tudo isso. Arrependa-te. Creia no Senhor Jesus. E ao crer no Senhor Jesus, a Bíblia é clara, a sua união eterna e íntima com Ele, misteriosa, mística, soberana, sobrenatural, vai fazer com que a graça dele venha sobre ti e tu sejas completamente salvo desse peso.
E ainda que daqui para frente tu lutes contra o pecado, esse pecado já não mais te causa essa dor, porque tu morreste pro pecado, se tu creres nele. E para nós que somos crentes, para nós que já passamos por esse batismo da morte e da ressurreição em nosso próprio espírito, em nossas vidas, nós temos aqui um chamado ao arrependimento para renovarmos as nossas mentes de acordo com o fato de que vivemos agora em união eterna com Cristo. E confiar no poder da graça de Deus em nossas vidas, que vai nos dar o poder suficiente para mortificarmos o pecado, meus irmãos, seja ele qual for, seja onde ele começou, qual for a circunstância, seja qual for, o pecado não tem mais poder de morte sobre aquele que está em Cristo. Nós vivemos pela graça, podemos ser completamente livres, nós temos uma vitória completa sobre o pecado. Não quer dizer que vamos ser perfeitos, estaremos lutando contra o pecado até a vinda de Cristo, mas com certeza, meus irmãos, jamais acomodados ou vencidos pelo pecado. Libertos do pecado, sim, sem dúvida nenhuma. Nós somos chamados a pensar dessa forma, a viver em novidade de vida, porque sendo assim, nós vivemos para a glória de Deus. Portanto, estás unido com Cristo. Essa união, ninguém pode separar. E por causa disso, tu tens o poder da vitória, da sua ressurreição, para a santidade, para a salvação, para a vida eterna, para a alegria e satisfação em Deus eternamente. E que Deus nos abençoe.